Uma garota negra e de família simples faz uma proposta inusitada a uma milionária cadeirante. Eu consigo te curar, se você me der suas sobras de comida. Ela solta uma risada debochada, mas a partir daí, tudo começa a mudar. Você realmente acha que eu acreditaria numa crendice de moleque de comunidade? A voz de Victoria Cavalcante cortou o ar da mansão como uma lâmina gelada, enquanto seus olhos azuis de aço se fixavam na garota de 12 anos parada na entrada de serviço. Daniela Silva acabava de fazer a proposta mais ousada de sua jovem vida. Depois de 3 dias observando aquela mulher amargurada em sua cadeira de rodas, jogando fora pratos inteiros de comida enquanto ela e sua avó passavam fome do outro lado da rua, ela finalmente reuniu coragem para bater naquela porta. "Senhora, eu não estou brincando", Daniela respondeu com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. "Eu consigo fazer a senhora voltar a andar, só preciso que me dê a comida que a senhora está jogando fora." Victoria soltou uma risada cruel que ecoou pelo salão de mármore. "Escuta aqui, mocinha. Eu gastei 15 milhões de dólares com os melhores médicos do mundo nos últimos 8 anos. Você realmente acha que uma garota de rua como você, que provavelmente nem sabe ler, vai fazer o que nenhum neurocirurgião conseguiu?" O que Victoria não sabia era que Daniela Silva não era uma garota qualquer. Enquanto ela a olhava com desprezo total, Daniela estudava cada detalhe da mulher que havia se tornado prisioneira voluntária de sua própria amargura. Seus olhos treinados, resultado de anos cuidando de sua avó diabética, captaram sinais que médicos caros haviam ignorado. "A senhora toma remédio para dor nas costas todo dia às 2 da tarde, Daniela disse calmamente, observando o rosto de Victoria mudar de escárnio para surpresa. 3 comprimidos brancos e um azul. "E a senhora sempre reclama que suas pernas ficam frias, mesmo no calor. Como você sabe disso?" Victoria sussurrou, sua arrogância vacilando pela primeira vez. Daniela passou semanas observando a rotina dela pelas janelas abertas, não por curiosidade mórbida, mas porque reconheceu os sintomas que sua avó tinha antes da cirurgia que a salvou. A diferença era que sua avó confiava em um conhecimento passado de geração em geração, enquanto Victoria se agarrava apenas ao que o dinheiro podia comprar. "Porque eu vejo o que seus médicos caros não querem ver", Daniela respondeu, mantendo o tom respeitoso apesar da hostilidade. "A senhora não precisa de mais remédios. Precisa de alguém que entenda que, às vezes, a cura não vem de onde esperamos." Victoria bateu a porta na cara dela, mas não antes de Daniela ver algo nos olhos dela, que não era mais só desprezo, era medo. Medo de que uma garota pobre de 12 anos tivesse percebido algo que todos os especialistas haviam deixado passar. Enquanto voltava para o pequeno apartamento que dividia com sua avó, Dona Ruth, Daniela sorriu discretamente. Victoria Cavalcante acabara de cometer seu primeiro erro grave, subestimando completamente alguém que cresceu aprendendo que a sobrevivência exigia observação, paciência e uma sabedoria que o dinheiro jamais poderia comprar. O que aquela rica e amargurada mulher não fazia ideia era que aquela garota de comunidade carregava o conhecimento de 4 gerações de curandeiras. E mais importante, ela acabara de descobrir exatamente qual era o seu verdadeiro problema. Se você está curiosa para saber como uma garota de 12 anos conseguiu ver o que médicos milionários não viram, continue acompanhando, porque essa história de preconceito e cura vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa saber sobre quem realmente tem o poder de transformar vidas. 3 dias se passaram desde que Victoria bateu a porta na cara de Daniela, mas ela não conseguia se livrar do desconforto. Como aquela garota sabia sobre seus remédios, sobre a hora exata em que ela os tomava, sobre os sintomas que ela havia escondido cuidadosamente até do Dr. Ricardo Almeida, seu neurologista particular. Na manhã seguinte, Victoria decidiu descobrir quem era aquela garota atrevida. Um telefonema para sua assistente pessoal foi o suficiente. Daniela Silva, 12 anos, morava com a avó, Dona Ruth Silva, no condomínio Jardins do Rio. Pai desconhecido. Mãe morta em um acidente de carro quando ela tinha 5 anos. Bolsa de estudos em escola particular, notas excelentes, sem antecedentes criminais. Típico, Victoria murmurou, folheando o relatório. Apenas mais um caso de uma coitadinha tentando se aproveitar da bondade dos outros. Mas havia algo no relatório que a incomodava. Dona Ruth Silva, 73 anos, ex-funcionária de hospital, aposentada
afetada por invalidez após diabetes grave. No entanto, os registros médicos mostravam uma recuperação inexplicável nos últimos 2 anos, algo que os médicos classificaram como melhora inesperada e clinicamente indocumentada. Victoria descartou a informação como um erro burocrático. Afinal, que conhecimento uma velha mulher negra de um hospital público poderia ter? Enquanto isso, do outro lado da rua, Daniela preparava cuidadosamente sua próxima abordagem. A reação de Victoria havia confirmado suas suspeitas. Ela não estava realmente paralisada, pelo menos não da maneira que todos acreditavam. Vó, Daniela disse, sentando-se ao lado de Dona Ruth na pequena varanda. Preciso que me conte de novo sobre os sinais de pseudoparalisia. Dona Ruth Silva trabalhou por 40 anos como auxiliar de enfermagem, mas seu verdadeiro conhecimento vinha de uma linhagem muito mais antiga. Sua tataravó havia sido parteira e curandeira no Mississippi, conhecimento passado de mãe para filha por gerações. Quando os médicos disseram a Dona Ruth que ela tinha 6 meses de vida devido a complicações do diabetes, foi essa sabedoria ancestral que a salvou. Garota esperta. Dona Ruth sorriu, seus olhos experientes brilhando de orgulho. Você viu o que eu te ensinei, não viu? As pernas dela ficam tensas quando ela não percebe que está sendo observada. Os músculos respondem a estímulos emocionais. Daniela assentiu. Durante suas observações discretas, ela havia notado como os pés de Victoria se moviam inconscientemente quando ela gritava com a equipe, como suas pernas ficavam tensas quando algo a perturbava profundamente. Eram sinais quase imperceptíveis. Mas para alguém treinada para procurar o que os médicos não viam, eram evidências claras. Ela está presa na própria mente, Daniela murmurou. O corpo dela funciona, mas a mente criou as correntes. Exatamente. Trauma psicológico manifestado como paralisia física. Eu vi 3 casos assim no hospital. Médicos ricos não querem tratar a mente, só o corpo. É mais fácil dar remédio do que curar uma alma ferida. Naquela tarde, Victoria recebeu uma visita inesperada. O Dr. Ricardo Almeida chegou com os resultados de novos exames que ela havia solicitado na semana anterior, desesperada para encontrar qualquer esperança de melhora. Victoria, preciso ser honesto com a senhora, o médico disse, ajeitando seus óculos caros. Esses exames mostram algo peculiar. Há atividade neural em áreas que deveriam estar completamente inativas. É como se seu sistema nervoso estivesse funcionando perfeitamente. O que isso significa? Victoria perguntou, a voz tensa. Significa que, neurologicamente, não há razão física para sua paralisia. Eu suspeitava disso há algum tempo, mas agora tenho certeza. O Dr. Ricardo Almeida hesitou. A senhora já considerou uma terapia psicológica mais intensiva? Às vezes, o trauma pode se manifestar fisicamente de maneiras que... Está dizendo que estou fingindo? Victoria gritou. Que passei 8 anos nesta cadeira por diversão? Não, não é isso. Sua paralisia é real, mas a causa pode ser psicossomática. Com o tratamento certo, Victoria dispensou o médico antes que ele pudesse terminar a frase. A verdade doía mais do que qualquer diagnóstico terminal. Se sua paralisia fosse mental, isso significava que ela havia desperdiçado 8 anos de sua vida se escondendo atrás de uma deficiência autoimposta. Pior, significava que uma garota pobre de 12 anos havia diagnosticado em minutos o que ela negou por anos. Naquela noite, Victoria se viu olhando pela janela de seu quarto, observando o modesto apartamento onde Daniela morava. As luzes estavam acesas e ela podia ver sombras se movendo pelas cortinas simples. Uma família vivendo com uma renda que nem cobria a conta mensal de seus remédios, mas que aparentemente possuía um conhecimento que todo o seu dinheiro não podia comprar. Por um momento, Victoria sentiu algo que não sentia há anos: humildade. E imediatamente, ela a sufocou com uma raiva renovada. Aquela garota não vai me humilhar, ela sussurrou para si mesma. Não vou deixar uma moradora de comunidade fazer papel de boba de mim. O que Victoria não sabia era que, naquele exato momento, Daniela estava sentada à mesa da cozinha com sua avó, planejando cuidadosamente seu próximo passo. Ela havia reconhecido o tipo de mulher que Victoria era. Orgulhosa demais para aceitar ajuda, rica demais para valorizar a sabedoria gratuita e ferida demais para confiar em alguém. Mas Daniela Silva havia aprendido uma lição valiosa com sua avó. Às vezes, para curar alguém, você precisa primeiro mostrar-lhe exatamente o quão doente essa pessoa realmente está. E enquanto Victoria tramava sua vingança contra a garota que expusera sua mentira mais íntima, Daniela sorria baixinho, sabendo que o verdadeiro poder sempre pertence àqueles que entendem que a cura nunca vem de onde esperamos, especialmente quando vem das mãos daqueles que o mundo nos ensinou a desprezar. A semana seguinte trouxe uma mudança radical na
dinâmica entre Victoria e Daniela. A milionária decidiu que não toleraria ser desrespeitada por uma pirralha metida à besta e iniciou uma campanha silenciosa para humilhar a garota publicamente. Primeiro, ela ligou para a escola particular onde Daniela estudava com bolsa integral. Diretor Carvalho, aqui é Victoria Cavalcante, da Fundação Cavalcante. Eu gostaria de discutir o comportamento inapropriado de uma de suas bolsistas, Daniela Silva. Ela tem invadido propriedade privada e incomodado moradores da vizinhança. O telefonema surtiu efeito. No dia seguinte, Daniela foi chamada ao gabinete do diretor e advertida a ficar no seu lugar e não incomodar os benfeitores da escola. A ameaça era clara, mais um passo em falso, e ela perderia a bolsa que representava seu único caminho para um futuro diferente. Victoria também contatou o síndico do prédio onde Daniela morava, sugerindo que elementos perturbadores estavam causando desconforto a vizinhos respeitáveis. Embora não pudesse despejá-las legalmente, o síndico começou a dificultar as coisas. Reclamações de barulho inexistente, ameaças de multas por infrações imaginárias, inspeções surpresa que sempre encontravam pequenos problemas. Ela está tentando nos expulsar do bairro, Daniela disse à sua avó, Dona Ruth, enquanto ela preparava o chá de ervas que bebiam todas as noites. Ela quer que a gente desapareça para não ter que encarar a verdade sobre ela mesma. Dona Ruth Silva observou a neta com olhos experientes. Aos 73 anos, ela havia sobrevivido a décadas de racismo institucional, discriminação no trabalho e tentativas de silenciá-la. Ela reconhecia os padrões de comportamento daqueles que usavam poder e privilégio como armas. Garota, essa mulher está com medo, Dona Ruth disse calmamente. Quando gente rica tem medo de gente pobre, é porque sabe que fez algo errado. E quando tem medo da verdade, vai fazer de tudo para destruir quem puder revelá-la. Mas vó, e se ela conseguir cancelar minha bolsa? E se ela conseguir nos tirar daqui? Dona Ruth sorriu com a sabedoria de quem havia enfrentado adversários muito mais poderosos. Daniela, deixe-me contar uma história. Quando sua mãe tinha a sua idade, um médico branco tentou me impedir de trabalhar no hospital porque eu sabia demais sobre tratamentos que ele não conhecia. Ele usou toda a sua influência para me prejudicar. O que aconteceu? Eu fiz o que nossa família sempre fez. Observei, aprendi, documentei tudo. E quando chegou a hora certa, usei o próprio conhecimento dele contra ele. Quer saber como? Daniela assentiu, percebendo que sua avó estava prestes a lhe ensinar algo fundamental. Aquele médico tinha um paciente muito importante, um empresário rico, que sofria da mesma condição que eu havia curado em dezenas de pessoas pobres. Quando o tratamento caro dele falhou e o paciente estava morrendo, adivinhe quem eles vieram procurar? A senhora. Exatamente. E quando eu salvei a vida daquele homem usando métodos que o médico arrogante havia desprezado, todo mundo soube quem realmente entendia de medicina. Ele perdeu o cargo, a reputação, tudo, não por vingança, mas porque a verdade sempre aparece. Daniela começou a entender. Victoria não tem só medo de que eu possa ajudá-la. Ela tem medo de que as pessoas descubram que ela rejeitou a ajuda de alguém que ela considera inferior. Agora você está pensando como uma verdadeira curandeira. Dona Ruth sorriu. Não curamos apenas o corpo, garota. Às vezes precisamos curar a alma doente de uma sociedade inteira. Naquela noite, Daniela iniciou uma pesquisa minuciosa sobre Victoria Cavalcante. Usando os computadores da biblioteca da escola, ela descobriu detalhes que mudaram completamente sua compreensão da situação. Victoria não havia nascido rica. Filha de imigrantes europeus pobres, ela havia se casado com Henrique Cavalcante, herdeiro de uma fortuna familiar construída com trabalho escravo no século XIX. O acidente que a deixou paralisada aconteceu exatamente um dia depois que ela descobriu que o marido estava planejando se divorciar dela por uma mulher mais jovem. Ainda mais interessante, Henrique morrera em circunstâncias suspeitas apenas 2 anos depois, deixando toda a sua fortuna para Victoria. O testamento havia sido alterado apenas 1 semana antes de sua morte, quando ele estava hospitalizado após um súbito ataque cardíaco. Daniela também descobriu algo que explicava a hostilidade particular de Victoria em relação a ela. A família Silva havia trabalhado para os Cavalcante por gerações.
Seu tataravô havia sido escravizado na plantação original. Sua bisavó havia sido empregada na mansão. E sua avó, Dona Ruth, havia cuidado da mãe de Henrique quando ela estava morrendo de câncer. Mas o detalhe mais revelador estava nos registros médicos que Dona Ruth havia mantido em segredo por décadas. A mãe de Henrique havia se curado de um câncer terminal usando tratamentos tradicionais que Dona Ruth havia administrado. Os médicos da família nunca souberam a verdade, acreditando a recuperação milagrosa aos tratamentos convencionais que estavam falhando. Vó, Daniela disse na manhã seguinte, Victoria não está só doente fisicamente. Ela está doente de culpa, medo e vergonha. O corpo dela está refletindo a prisão que ela construiu para a própria alma. Dona Ruth a sentiu orgulhosa. E agora, minha neta, você entende qual é a verdadeira cura que ela precisa. Não é só fazê-la andar de novo. É fazê-la encarar quem ela realmente é e o que ela fez. Exatamente. Mas lembre-se, nossa família nunca usou nossos dons para machucar, sempre para curar, mesmo quando a pessoa não merece, mesmo quando ela nos odeia. Daniela passou o resto da semana observando Victoria com um novo entendimento. Cada gesto cruel que ela fazia, cada tentativa de humilhá-la, apenas confirmava seu diagnóstico. Ela não estava paralisada por dano físico, mas por uma culpa tão profunda que havia se manifestado como paralisia real. O plano que começou a se formar em sua mente era ousado e perigoso. Não era apenas provar que ela podia curá-la, mas forçá-la a confrontar décadas de privilégio construído sobre o sofrimento alheio, mentiras sobre sua própria identidade e crimes que ela havia enterrado sob pilhas de dinheiro. Victoria Cavalcante pensava que estava lutando contra uma garota pobre que queria suas sobras. Ela não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar 4 gerações de sabedoria acumulada, uma linhagem de curandeiras que havia sobrevivido a séculos de opressão e uma jovem que carregava não apenas o conhecimento para curá-la, mas também as provas para destruí-la completamente. Enquanto Victoria planejava sua próxima humilhação pública de Daniela, a garota sorria baixinho, sabendo que cada ato de crueldade dela apenas confirmava que ela havia diagnosticado corretamente não apenas sua condição física, mas também a podridão moral que realmente a mantinha prisioneira. A cura que Daniela planejava seria muito mais profunda do que Victoria imaginava e muito mais dolorosa também. O confronto final aconteceu em uma manhã de domingo, quando Victoria menos esperava. Daniela tocou a campainha da porta da frente pela primeira vez, não mais usando a entrada de serviço reservada para pessoas como ela. Quando Victoria abriu a porta, encontrou não apenas Daniela, mas também Dona Ruth Silva e uma terceira pessoa que a fez gelar, a doutora Patrícia Dantas, a neurologista que havia tratado secretamente a mãe de Henrique anos antes. Bom dia, Victoria, Daniela disse calmamente. Eu vim cumprir minha promessa. Hoje é o dia em que a senhora vai voltar a andar. Victoria tentou fechar a porta, mas sua arrogância a atraiu. Que tipo de brincadeira é essa? Eu já chamei a segurança. Vá em frente, Daniela sorriu. Eles vão querer ver isso também, especialmente quando descobrirem quem a senhora realmente é. Dona Ruth se adiantou, carregando uma velha pasta de couro. Victoria Kowalski, filha de imigrantes poloneses, nascida em 19 de julho de 1975, casou-se com Henrique Cavalcante em 2005, 3 meses depois de descobrir que ele a estava traindo. O rosto de Victoria empalideceu. Ninguém sabia seu nome verdadeiro há décadas. O acidente que a deixou paralisada aconteceu exatamente um dia depois que a senhora descobriu que Henrique estava planejando se divorciar. Daniela continuou. Bem conveniente, não acha? A doutora Patrícia Dantas abriu uma ficha médica. Eu tratei a mãe de Henrique quando ela estava morrendo de câncer. A dona Ruth aqui foi quem realmente a curou, mas a família nunca soube. Eu guardei todos os registros, incluindo os exames neurológicos que fiz na senhora depois do acidente. Seus exames sempre mostraram atividade neural normal, a doutora Patrícia disse friamente. Mas a senhora me pagou muito bem para manter isso em segredo, não foi? 5 milhões de dólares para confirmar uma paralisia inexistente. Victoria cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Você não pode provar nada. Daniela sorriu e tirou um gravador digital do bolso. Posso. Sabe aquele sistema de monitoramento que a senhora instalou para ficar de olho nos seus funcionários? Ele funcionou muito bem para gravar suas conversas telefônicas também. A voz de Victoria ecoou do aparelho. Doutora Patrícia, preciso que a senhora mantenha o diagnóstico. Se Henrique descobrir que eu posso andar, eu perco tudo no divórcio. Continue confirmando a paralisia e eu dobro seus honorários. Você gravou minhas ligações privadas? Victoria gritou, sua máscara de vitimismo finalmente caindo. Não só as ligações, Dona Ruth
disse calmamente. Daniela também documentou como a senhora pode andar quando acha que ninguém está olhando. 43 vídeos ao longo de 6 meses, mostrando a senhora andando pela casa, até dançando quando a senhora acreditava estar completamente sozinha. Daniela conectou o celular a uma caixa de som portátil. Os vídeos começaram a ser reproduzidos. Victoria levantando-se da cadeira de rodas para pegar algo alto na estante, andando normalmente pelo jardim nas primeiras horas da manhã, até correndo na esteira em sua academia particular no porão. Parem! Victoria berrou, mas sua própria voz nos vídeos atraía, falando normalmente com a equipe quando ela pensava que não havia testemunhas. Tem mais, Daniela disse suavemente. Os registros médicos de Henrique. A senhora alterou o testamento dele enquanto ele estava sedado após o ataque cardíaco. A mesma doutora Patrícia Dantas, que confirmou sua falsa paralisia, também falsificou os atestados de óbito do seu marido. A doutora Patrícia abaixou a cabeça. Ela me chantageou. Disse que revelaria que eu havia acobertado a falsa paralisia se eu não confirmasse que Henrique morreu de causas naturais. Henrique foi envenenado. Dona Ruth disse com a autoridade de quem havia visto sintomas semelhantes por décadas em um hospital. Digitalis, extraído da planta digital, mata lentamente, simula um ataque cardíaco e é quase impossível de detectar depois de alguns dias. Victoria desabou em sua cadeira de rodas, percebendo que seu mundo de mentiras estava desmoronando completamente. Vocês não entendem. Ele ia me deixar sem nada. Eu dei os melhores anos da minha vida para aquele homem. E agora, Daniela disse, chegou a hora da verdadeira cura. Levante-se, Victoria. Nós sabemos que a senhora pode. Eu não consigo levantar. Daniela gritou com uma autoridade que fez Victoria pular involuntariamente de sua cadeira, levantando-se por puro reflexo. Por um momento, todos ficaram em silêncio, olhando para a mulher que fingia ser deficiente há 8 anos, agora de pé, tremendo de raiva e medo. Parabéns, Daniela disse calmamente. A senhora está curada oficialmente. Dona Ruth se aproximou com novos documentos. Esses são os relatórios que serão entregues hoje à Polícia Federal, à Receita Federal e ao Ministério Público. Fraude de seguro, falsificação de laudos médicos, evasão fiscal e homicídio qualificado. Também enviamos tudo para a Folha de São Paulo, a Globo News e todas as redes sociais. Daniela acrescentou. A história da milionária paralítica falsa que matou o marido será notícia nacional amanhã. Victoria olhou ao redor desesperadamente. Não havia para onde correr, nem como negar o que estava gravado, documentado, provado. Décadas de privilégio construídas sobre mentiras e sangue desmoronavam em questão de minutos. Sabe o que é mais irônico? Daniela perguntou, ajudando a avó a guardar os documentos. A senhora realmente estará paralisada agora, na prisão, sem seus milhões, sem seus médicos pagos, sem ninguém para sustentar suas mentiras. As sirenes da polícia começaram a se aproximar. Alguém havia chamado as autoridades. Provavelmente um vizinho curioso com toda a comoção. A verdadeira paralisia, Dona Ruth disse sabiamente, sempre esteve na sua alma, Victoria. A senhora se paralisou moralmente há tanto tempo que se esqueceu de como viver com dignidade. Enquanto a polícia subia as escadas da mansão, Victoria olhou para Daniela com uma mistura de ódio e respeito involuntário. Como uma garota de 12 anos conseguiu destruir minha vida inteira? Daniela sorriu com a calma de quem havia aprendido que a justiça às vezes exige paciência, observação e a coragem de enfrentar aqueles que a consideram inferior. Muito simples, ela respondeu. A senhora subestimou completamente alguém que cresceu sabendo que a sobrevivência exige inteligência, não privilégio, e esqueceu que, às vezes, os remédios mais poderosos vêm de onde menos esperamos. No centro daquele salão de mármore, onde a arrogância disfarçada de vitimização antes reinava, uma nova realidade agora tomava forma. Como uma sinfonia que finalmente encontra sua harmonia após anos de notas dissonantes, provando que a verdadeira justiça não conhece cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que confundem dinheiro com impunidade. 6 meses após a espetacular queda de Victoria Cavalcante, a transformação era mais dramática do que qualquer roteirista de Hollywood poderia ter imaginado. A mansão que antes simbolizava privilégio e arrogância, agora abrigava o centro comunitário Dona Ruth Silva,
financiado pelos bens de Victoria, confiscados pela Polícia Federal. Daniela, aos 14 anos, havia se tornado a aluna mais jovem da história de Harvard, com uma bolsa integral para estudar medicina. Mas o que mais orgulhava Dona Ruth era que sua neta havia recusado dezenas de ofertas milionárias para dar entrevistas, preferindo continuar aprendendo os segredos de gerações de curandeiras. Victoria, que antes descartava pratos caros enquanto crianças passavam fome, agora dividia uma cela de 2 metros quadrados na penitenciária federal. 25 anos de prisão por homicídio qualificado lhe dariam bastante tempo para refletir sobre como ela havia desperdiçado uma vida construindo poder sobre mentiras. O julgamento havia se tornado um fenômeno mundial. A milionária paralítica falsa, que havia enganado o sistema médico e assassinado o marido, tornou-se um símbolo de como a arrogância destrói aqueles que subestimam os outros. Mas o que realmente cativou a imaginação do público foi o contraste entre a sabedoria de uma garota de 12 anos e a ignorância de uma mulher que gastara 15 milhões procurando curas que existiam ao lado. A doutora Patrícia Dantas, a neurologista chantageada por Victoria, agora trabalhava voluntariamente no centro comunitário. Daniela me mostrou que passei 40 anos olhando apenas para máquinas. Ela confessou em uma entrevista nacional. Eu esqueci que a medicina de verdade começa observando o paciente por completo. Aquela garota me ensinou mais em 6 meses do que aprendi em décadas de especializações caras. O Dr. Ricardo Almeida, que havia aceitado pagamentos para confirmar diagnósticos falsos, perdeu sua licença médica e agora trabalhava como balconista de farmácia. Era a ironia perfeita para alguém que havia desprezado tratamentos não científicos enquanto participava de um golpe médico multimilionário. A comunidade do condomínio Jardins do Rio havia sido completamente transformada. Crianças que antes mal conseguiam se alimentar agora sonhavam em ser médicas, cientistas, advogadas. Daniela havia provado que a inteligência e a determinação podiam derrotar qualquer sistema projetado para mantê-las em seu lugar. Victoria, de fato, desenvolveu problemas nas pernas na prisão. O estresse e a depressão causaram atrofia muscular genuína. Agora ela dependia de uma cadeira de rodas emprestada da enfermaria, uma versão barata que fazia sua antiga cadeira de 15 mil dólares parecer um trono perdido. Daniela a visitou apenas uma vez. Ela a olhou através do vidro à prova de balas com olhos vazios, sem a arrogância de antes. "Por que você veio aqui?" ela perguntou. "Para ter certeza de que a senhora entendeu", Daniela respondeu. "Eu nunca quis destruí-la. Eu só queria que a senhora parasse de tentar nos destruir. Você era só uma criança. E a senhora era uma adulta rica com todos os recursos do mundo. Quem realmente deveria saber o que é certo e o que é errado?" Victoria finalmente entendeu a magnitude de sua pequenez. Uma garota de 12 anos havia demonstrado mais sabedoria e integridade do que ela em toda a sua vida privilegiada. A história de Daniela se tornou um caso de estudo em universidades por todo o país. O efeito Daniela Silva forçou as instituições a reconhecer que a inteligência excepcional vem de todos os lugares, especialmente onde menos esperamos. Programas foram criados para identificar talentos em comunidades tradicionalmente ignoradas pela academia. Dona Ruth continua a dirigir o centro, agora expandido para 3 andares da antiga mansão. Ela treina uma nova geração de curandeiras que combinam o conhecimento ancestral com a ciência moderna, provando que a verdadeira sabedoria não conhece barreiras raciais ou sociais. Victoria se tornou um exemplo nas aulas de criminologia sobre como o privilégio sem caráter leva à autodestruição. Quando os prisioneiros perguntam como uma mulher rica acabou ali, a resposta é sempre a mesma. Ela subestimou alguém que considerava inferior e pagou o preço pela sua arrogância. A verdadeira lição não é sobre uma garota que derrotou uma mulher cruel. É sobre como nossa sociedade ignora a sabedoria quando ela vem de pessoas que não se encaixam em nossas preconcepções sobre quem deveria ser inteligente ou digna de respeito. Daniela provou que a cura mais poderosa não é para o corpo, mas para as crenças tóxicas que nos impedem de reconhecer o valor em cada ser humano, independentemente de cor, origem ou condição socioeconômica. Se esta história de superação te tocou, continue acompanhando para mais narrativas que provam que a verdadeira sabedoria vem dos lugares mais inesperados e que os maiores professores são aqueles que o mundo te ensinou a ignorar. Victoria tentou destruir Daniela, mas acabou destruindo a si mesma. Daniela aprendeu que a verdadeira cura não é apenas sobre restaurar corpos partidos. É sobre transformar mentes fechadas pelo preconceito em corações abertos para reconhecer a grandeza onde ela realmente existe.